Hoje eu resolvi tratar de um assunto polêmico. Esse assunto no Instagram, pelo menos, me rendeu muita discussão, muitos xingamentos. As pessoas falando, você é advogado mesmo? Meu Deus, aonde que você tirou sua licença? Mas, gente, o que eu vou falar aqui, você pode ter certeza, eu pesquisei e até o momento essa é a regra. A pergunta é, adquirir a cidadania americana me faz perder a cidadania brasileira? Depende. Constituição Federal, artigo 12, parágrafo 4º, diz o seguinte, que você perderá a cidadania brasileira caso adquira outra nacionalidade, a não ser em duas hipóteses. A primeira, você tem um direito originário àquela outra cidadania, como, por exemplo, você nasceu no território americano, né? Ou então seu pai é cidadão americano e você adquiriu através do seu pai, você não perde a cidadania brasileira. E a segunda é quando você precisa daquela cidadania para permanecer no território estrangeiro ou para exercer os seus direitos civis. Então, isso é o que a Constituição Federal brasileira diz, tá? Agora vamos para a maioria dos casos, né? O que acontece com a maioria dos brasileiros que adquirem a cidadania americana? Por que eles adquirem? Porque eles ganharam um green card, seja por casamento, seja por emprego, seja porque serviram nas Forças Armadas, ficaram um mínimo de tempo, né? Na maioria das vezes 5 anos, e optaram por se naturalizar cidadãos americanos. Nesse caso, você perde a cidadania brasileira? A resposta prática é uma e a resposta teórica é outra. Então vamos primeiro para a prática. Na prática, não. Na prática, o Brasil não está interessado em revogar a sua cidadania porque você adquiriu uma outra cidadania. Eles não fazem esse tipo de investigação e eles não têm esse tipo de procedimento automático. A grande maioria, mais de 95% das perdas de cidadania são de maneira voluntária, ou seja, pedidos que são feitos ao Ministério da Justiça para eu não quero mais ser cidadão brasileiro, então, por favor, não me considere mais brasileiro, tá aqui minha cidadania. Mais de 95% são esses casos. Na teoria, você poderia perder a sua cidadania brasileira. Por quê? Porque a Constituição, lembra? Artigo 12, parágrafo 4º, diz que você perderá salvo em duas hipóteses. Direito originário e o segundo é quando você precisa permanecer no país ou exercer os seus direitos civis. Então, permanecer no país, você não precisa ter a cidadania para isso. O seu green card, a sua residência permanente, já é o suficiente para te dar autorização de residência e de permanência no país. E para exercer os direitos civis? Aí é importante a gente diferenciar o que são direitos civis e o que são direitos políticos. Direito de voto é um direito civil? Não, é um direito político. Então você tem esse direito como cidadão de um determinado país. O que seriam direitos civis? Direito de ir e vir, o direito de viajar, o direito ao devido processo legal. Isso são direitos civis, são direitos que naturalmente a pessoa espera ter no curso da sua vida. Mas, Guilherme, eu não estou convencido pelo que você está falando. Para mim, eu não vou perder a cidadania. Eu já sou americano e brasileiro há mais de 20 anos. Toda vez que eu vou ao Brasil, eu apresento os 2 passaportes e sou recebido tranquilamente. Porque, como eu disse, na prática, o Brasil não está interessado em investigar quem tem dupla cidadania e sair revogando a cidadania brasileira das pessoas. Mas temos 2 jurisprudências do Supremo Tribunal Federal que dizem que você pode sim perder a cidadania ao optar se naturalizar americano após um green card. Quais são elas? Em 2016, o Supremo julgou o caso da Cláudia. A Cláudia é uma cidadã brasileira, nascida em território brasileiro, que veio para os Estados Unidos, se casou com um cidadão americano, ficou 3 anos como residente permanente e se naturalizou americana. Após se naturalizar americana, ela matou o seu marido e fugiu para o Brasil para não correr o risco de ser preso aqui nos Estados Unidos. O que aconteceu? Os Estados Unidos pediu extradição da Cláudia. A Cláudia disse, vocês não podem me extraditar, eu sou brasileira nata, eu nasci no Brasil. E o caso foi parar no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal entendeu que, ao optar por se naturalizar americana, a Cláudia abriu mão da cidadania brasileira e, por isso, ela não era mais cidadã brasileira, deveria sim ser extraditada. E ele entendeu justamente neste artigo que eu falei, que a hipótese da Cláudia não estava em nenhuma das 2 exceções que o artigo 12 fala. Ou seja, o artigo 12, ele basicamente fala assim, você não pode ter mais de uma cidadania além da brasileira, a não ser... E aí traz essas 2 hipóteses em que você poderia ter. O Supremo entendeu que não era o caso de permanência, não era o caso de exercício de direitos civis e também não era o caso de direito originário à cidadania americana. Por isso, ao se naturalizar, ela deixou de ser, de fato,
cidadã brasileira. E mais recentemente, em 2020, o Supremo teve a oportunidade de se manifestar em outro caso sobre um brasileiro que teve decretada a perda da nacionalidade brasileira. Vou te contar mais ou menos a história como é que foi. O cidadão era brasileiro, foi aos Estados Unidos, pegou o green card, depois de determinado tempo, optou pela naturalização e se tornou cidadão americano. Cometeu alguns crimes aqui e foi ao Brasil, fugiu para o Brasil. Nisso, a Procuradoria-Geral da República, por meio de cooperação internacional com os Estados Unidos, pediu a prisão preventiva dele. E o Ministério da Justiça foi lá e decretou a perda da nacionalidade brasileira, até porque, se ele tivesse que ser extraditado, ele então seria. Ele entrou com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, falando, olha, eu de fato optei pela naturalização americana. Contudo, eu só fiz isso porque para passar o green card para minha filha, eu precisava me tornar cidadão americano. Senão, eu não ia conseguir passar ou ia demorar muito mais para eu conseguir passar. O Supremo Tribunal Federal, então, olhou todas as argumentações que ele trouxe e falou, não é o suficiente. Isso não constitui exercício de direitos civis e, portanto, você se enquadra no artigo 12, parágrafo 4º, que diz que você perde a nacionalidade brasileira ao optar por se naturalizar americano nesse caso, mas poderia ser também qualquer outra nacionalidade. Então, gente, de fato, o Supremo tem 2 casos em que ele se manifestou sobre o assunto e ele afirmou que você perde sim a cidadania brasileira quando opta por se naturalizar cidadão americano ou estadunidense, para colocar ali, né, exatamente como o Supremo falou. Agora, alguns pontos que é importante destacar. Isso não se aplica somente aos Estados Unidos, tá? Então, se você é cidadão de outro país por uma regra semelhante, como por exemplo o Canadá, né? Você se tornou residente permanente canadense e depois se tornou cidadão. Essa mesma regra se aplica ao seu caso. Agora, se você tem ascendentes que eram cidadãos italianos, seu avô, sua avó, e aí você optou por se naturalizar italiano, você não perde, porque aí é direito originário, como a gente já falou. Outra coisa que eu queria trazer para vocês é que temos agora a PEC número 6 de 2021, que está em trâmite na Câmara dos Deputados e já foi aprovada pelo Senado Federal. Essa PEC, ela visa justamente resolver essa situação e falar que não perde mais cidadania brasileira só pelo fato de você ter optado por se naturalizar, por exemplo, cidadão americano, tá? Contudo, como essa PEC ainda está em votação, ela não foi aprovada, ela não é lei, não está em vigor e por isso o que vale é a regra atual, que é essa que eu acabei de passar para você, dos 2 julgados do Supremo Tribunal Federal, tá? Lembrando, para tranquilizar você que está ansioso sobre o assunto, na prática, isso não acontece com frequência. É realmente algo que é muito exceção. Como, por exemplo, esses 2 casos que eu trouxe para você, eles caíram no microscópio da Polícia Federal, começaram a ser investigados por crime e por isso o Ministério da Justiça se manifestou. Mas em mais de 95% das vezes, a perda da cidadania brasileira se dá de maneira voluntária.